Show? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso de número 21. Aquela está com o bebezinho no braço, se alguém puder auxiliar aí, por gentileza, auxilia a mãe, viu? Aleluia. Os obreiros estão tudo aí de sentinela, isso é bom demais. Todo mundo ligado, sintonizado. Amém, queridos? Amém. Diz a Bíblia Sagrada assim. Amém? Amém. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Queridos irmãos, ainda mais um texto que eu gostaria de ler com os irmãos, dentro de tudo aquilo que nós temos já ouvido aqui esta noite, em forma de cântico. Há uma exortação de Deus para o nosso coração aqui esta noite, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, verso 13, a parte A diz assim. Daniel, capítulo 12, verso de número 13. Aleluia. Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim: tu, porém, vai até o fim. Toda a igreja agora, todos juntos. Livro de Daniel, profeta Daniel, conhecido como profeta maior, pela proporção do seu ministério, conhecido como profeta maior, que em vista dos outros são chamados profetas menores, mas todos teve a sua importância nas mãos do Senhor, no seu tempo determinado por Deus. Acharam, igreja? Diz assim: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias. Agora todo mundo junto, somente a parte A do versículo. Tu, porém, vai até o fim. Meu, juntos agora. Tu, porém, vai até o fim. Mais uma vez. Tu, porém, vai até o fim. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos em Cristo Jesus, nesta noite nós, diante da presença do Senhor, aonde viemos para adorar a Deus na beleza da sua santidade, estamos aqui para cultuar ao Senhor. Estamos aqui para tributar a Deus todo louvor, toda adoração. Nesta noite, irmãos, nós nos reunimos neste ajuntamento. Aqui está uma parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmão, é constituído de muitos membros, e parte desses membros estão aqui nesta congregação nesta noite. Nós temos outros irmãos em outras congregações dentro do nosso ministério, como também de outros ministérios. A Igreja de Cristo é constituída de um grande número de crentes que nasceram de novo, que creram em Jesus e que agora, irmãos, adoram ao Senhor, reconhecendo o sacrifício perfeito que Cristo consumou na cruz do Calvário. Nesta noite, irmãos, nós, a congregação em Parque Peruche, do Ministério da Assembleia de Deus, estamos todos reunidos nesta casa de oração para tributar a Deus todo louvor, toda glória e adoração a Ele. Somente Deus é digno e nenhum outro além dele, porque não há outro Deus além do nosso Deus. O Deus a qual nós servimos nesta noite não é um Deus constituído pela mão humana. O Deus no qual nós servimos esta noite é o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que criou a natureza. É o Deus que trouxe à existência tudo que está dentro desse planeta. Mas é o Deus que já existia antes de qualquer coisa ser criada. O Senhor é Deus. E nesta noite, irmãos, nós estamos diante da presença dEle. E nesta noite, no culto, irmãos, Deus
colocando esta palavra ao nosso coração. Gostaríamos de trazer sim uma palavra cristocêntrica nesta noite, mas o Espírito Santo, aleluia, tem colocado alguns textos em meu coração, e um título que, se nós pudéssemos colocar nesta noite, seria este: não perca o ânimo, mas persevera até o fim. Você pode dizer comigo: não perca o ânimo, mas persevera até o fim. Dê uma olhadinha para o seu irmão, repita: não perca o ânimo, mas persevera até o fim. Esta é a palavra que Deus tem colocado ao meu coração para transmitir à sua igreja nesta noite. O Espírito Santo nesta noite está presente entre nós, aleluia, e nós podemos desfrutar da sua presença, podemos desfrutar da comunhão com Cristo e com a pessoa do Espírito Santo nesta noite. Nós ouvimos as irmãs aqui louvando a Deus, aleluia, falando a respeito do Consolador, falando a respeito do Espírito Santo, e como é ruim, irmão, a mensagem que foi transmitida, como é ruim quando nós estamos distante dele, como é ruim, irmão, quando nós já não podemos mais sentir a presença do Consolador na nossa vida, o que nos leva a experimentar esse tipo de sentimento em nós, em não sentirmos a presença do Espírito Santo, aleluia, é quando nós deixamos de o buscar, é quando nós deixamos de valorizar o momento que nós devemos de ter com Ele. Mas nesta noite, aleluia, as irmãs louvaram o hino falando a respeito do Espírito Santo. Isso nos faz lembrar aquilo que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, lá no capítulo 14, no capítulo 15, capítulo 16, Jesus vai nos fazer referência acerca do Espírito Santo. Jesus, quando começa falando no capítulo 14, ao fazer um diagnóstico no coração dos discípulos, falando da sua partida para o lugar da onde ele estava e tinha vindo, certamente os discípulos naquela ocasião, o que nos faz entender o texto é que uma certa tristeza, um certo abatimento deve ter tomado conta do coração dos discípulos. Os discípulos naquele momento, pela aparência, por mais, irmãos, aleluia, que demonstrassem, Jesus estava olhando o lado interno, aleluia, e Jesus pôde detectar esse sentimento de tristeza, porque certamente, quem sabe, no coração deles agora, na sua mente pensando: e agora, como é que vai ser de nós? Quem é que vai estar ao nosso lado para nos ajudar? Quem é que vai estar ao nosso lado para nos consolar? Quem é que vai estar ao nosso lado para nos fortalecer no momento quando nós nos sentirmos enfraquecidos? Quem é que vai nos defender dessa liderança, dessa tirania que existe nesses dias, nesse momento? Irmão, Jesus dá uma palavra para eles. Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração. Irmão, tem muita coisa que quer turbar o nosso coração. Turbar tem o sentido de trazer perturbação, de tirar a paz, de tirar a alegria. Muitas coisas, irmãos, que cooperam, aleluia, para tentar nos colocar para baixo. Mas nesta noite, o Senhor Jesus, naquela ocasião, dizendo, aleluia, não se turbem o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim. A fé não pode morrer. A fé é a esperança em Deus. A fé é a esperança em Cristo. Ela não pode sumir do nosso coração, independente de qualquer momento que eu e você possamos vivenciar nesta vida. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca o ânimo, aleluia. O Senhor Jesus ainda continua dizendo à sua igreja: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Mas na sequência dos versículos, entrando para o capítulo 15, o capítulo 16, Jesus vai nos falar, como diz aos discípulos: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês largados, vocês não vão ficar sozinhos quando eu voltar para o lugar para onde eu vim. Eu tenho uma boa notícia para vocês, é que eu vou voltar o Pai, e o Pai vos dará um Consolador. Palavra Consolador é um termo rico em muitas, aleluia, é um termo rico, aleluia, que transmite mais de uma ideia. Consolador tem um sentido de fortalecedor,
advogado. Consolador tem o sentido daquele que vem para nos animar e nos colocar de pé. Consolador tem o sentido daquele que está ao nosso lado para nos ajudar nos momentos de crise, nos momentos, irmãos, aleluia, que quando as nossas forças parecem minar, nós temos alguém ao nosso lado para nos ajudar e nos colocar de pé. Jesus disse: olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar a vocês um outro Consolador. E esse verbo outro, irmão, é o verbo elon, se eu não me engano, alon, que no grego quer dizer do mesmo tipo ou da mesma natureza. Não é um verbo que é de natureza diferente. O que eu quero dizer com isso, que nós podemos aprender, é que o mesmo ministério que Jesus exerceu, tanto presente com os seus discípulos, orientando, consolando, fortalecendo, animando, defendendo, assim também o Espírito Santo, ele age na vida da igreja nos dias de hoje. Nós temos o Espírito Santo como nosso Consolador, nós temos o Espírito Santo como nosso fortalecedor, nós temos a presença do Espírito Santo habitando na igreja, como aquele que veio, aleluia, para estar ao nosso lado e também assim nos defender diante dos nossos inimigos. Ele faz um papel extremo, ele faz um papel extraordinário nessa dispensação que nós estamos vivendo. À medida que nós lemos as Escrituras, o Espírito Santo vai nos fazer entender isso, aleluia. E nesta noite, aleluia, eu disse que se nós tivéssemos que titular um tema para a nossa ministração aqui esta noite, é esta: não desanime, seja perseverante. Irmãos, nós lemos aqui um texto bíblico em Atos dos Apóstolos. Em Atos, a Bíblia vai nos falar, depois que Paulo ele realiza a sua segunda viagem missionária. Paulo está trabalhando, ou melhor, a sua primeira viagem missionária. Paulo, depois de passar por algumas cidades pregando o Evangelho do Reino de Deus, anunciando a Cristo, Paulo faz muitos discípulos. Muitos, ao ouvirem o Evangelho, vêm a crer no Senhor Jesus. Estes homens, irmãos, aleluia, naquelas cidades, passam então agora a aderir à fé na pessoa de Cristo, mediante a pregação do Evangelho. E a Bíblia não nos conta o número real das pessoas que haviam se convertido nessa primeira viagem missionária de Paulo, mas a Bíblia diz, irmãos, que depois que Paulo passa por essa cidade, Paulo agora faz um papel. Qual é o papel que Paulo faz? Depois que Paulo prega, depois que Paulo ministra, depois que Paulo lança a semente, Paulo não deixa a igreja de qualquer maneira. Paulo volta pelas cidades por onde tem passado, e Paulo começa então a fazer uma vistoria. Paulo começa então, irmão, a fazer uma vistoria nas cidades aonde haviam os novos crentes, aleluia. E Paulo ali então começa a visitá-los, e Paulo começa dizendo assim diz o texto bíblico no verso de número 21: tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E o que é que eles faziam? Aleluia. Paulo, certamente com os seus companheiros, Paulo volta para as cidades onde havia esses novos crentes, irmãos, aleluia. E o que Paulo fazia? A Bíblia diz que Paulo confirmava o ânimo dos discípulos. Paulo confirmava o ânimo dos discípulos e exortava-os a permanecer na fé. Aleluia. Irmãos, aleluia. Quando eu olho para esse texto, há uma revelação de Deus para o nosso coração na questão do papel que o Espírito Santo faz. Quando eu olho para esse texto bíblico em relação ao que Paulo está fazendo, impulsionado pelo Espírito Santo para animar os discípulos daquela ocasião, o Espírito Santo me mostra nesse texto, aleluia, o papel que ele exerce, aleluia, nessa dispensação. E um dos papéis que o Espírito Santo faz é de animar a igreja de Cristo, é de animar a noiva do Cordeiro, é de ajudar a noiva do Cordeiro, é de colocar para cima os crentes que muitas das vezes, irmãos, pela caminhada da vida, na jornada cristã, ao enfrentar algumas situações, passam a ficar desanimados. Paulo vai nos dizer aqui, irmão, aleluia, olha o que diz o texto, é confirmando o ânimo dos discípulos. Ou seja, Paulo passa pelas cidades e começa a confirmar, faz uma vistoria. Deixa me ver, vamos lá para a cidade de Icônio, vamos lá onde plantamos o Evangelho,
aqui, se eles estão animados como no momento quando nós pegamos o Evangelho e todos estavam dando glória a Deus. Vamos para Icônio, passando por Icônio, eles vão para Listra e também Antioquia. Vamos ver como estão os crentes nessa ocasião. Nós passamos por lá, pregamos o Evangelho, anunciamos a Jesus, muitos ali se converteram, estão dando glória a Deus, estão animados. Quem sabe nessa ocasião, irmão, muitos ali foram batizados, até mesmo com o Espírito Santo, aleluia, cheio de fogo na alma. Mas de repente, irmão, Paulo volta agora, irmão, porque certamente Paulo tinha uma visão de Deus, Paulo tinha um aprendizado durante a sua caminhada e sabe que as trevas investem pesado contra a vida da igreja. Paulo sabe que as trevas, Satanás, os demônios, investem pesado, irmão, contra a vida da igreja, contra a vida dos crentes. E se o Espírito Santo é aquele que tem a tendência de levantar, pode ter certeza que as trevas trabalham para colocar os crentes para baixo, para levar a desanimá-lo, para levar a desistir. Mas o Espírito Santo é aquele que ainda usa a vida dos seus servos, aleluia, para transmitir uma palavra, para que aquele que está desanimado seja animado pelo poder da palavra. Aleluia, seja animado pelo poder da palavra. E a Bíblia diz, irmão, que ele começa confirmando o ânimo dos irmãos, aleluia. Olha bem, o ânimo dos irmãos, porque muitas das vezes, irmão, durante a nossa caminhada, e é uma das coisas que o Espírito Santo vem falando ao meu coração nessa semana, sobre a caminhada cristã. A caminhada cristã, não pense que ela é fácil. A caminhada cristã, irmão, aleluia, tem momentos que nós estamos embaixo, tem momento que está em cima, tem momento que você está em cima, tem momento que está embaixo. Mas se tem uma coisa que nós não podemos perder, é o ânimo, aleluia, é a alegria de servir ao Senhor. Nós vimos aqui a leitura, aleluia, do Salmo número 100, nos exortando e também nos ensinando como é que o crente deve de servir ao Senhor. O crente não pode servir ao Senhor com abatimento na alma, com tristeza na alma. Podemos até ficar tristes por alguma ocasião, irmão, mas não pode, irmão, estornar a nossa vida o tempo inteiro. Por que, irmão Marco? Porque nós temos Deus, nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda durante o tempo da nossa caminhada. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Oh, irmão, e Paulo agora vai confirmando, Paulo vai fazendo uma vistoria. E quando eu olho para esse texto, veio nitidamente uma revelação nesse texto, assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo nessa noite, ele está fazendo uma vistoria, aleluia. O Espírito Santo é aquele que está fazendo uma vistoria. Eu não consigo ver você do lado de dentro. O irmão Marcos aqui não consegue te ver do lado de dentro. Os obreiros que estão aqui não conseguem te ver do lado de dentro. Mas o Espírito Santo, ele está aqui esta noite e consegue nos ver do lado de dentro como nós estamos nesta noite. Aleluia! Como é que você entrou aqui esta noite? Como é que você entrou? Como é que você veio? Como é que tem sido a tua semana? Aleluia! Se a tua semana tem sido uma semana de aperto, tem sido uma semana de batalha, não só, irmão, em relação à vida, mas também os embates contra as trevas, essa luta espiritual que nós vivemos constantemente. O Espírito Santo vai fazendo a vistoria, ele vai olhando lá dentro, o Espírito Santo vai passando, ele vai olhando lá dentro no coração dos crentes. Como é que está esse aqui? Como que está esse aqui? Olha como está essa daqui, olha como está aquele ali, o meu obreiro lá, aquele anjo da igreja que está lá. O Espírito Santo vai vendo, e é num momento como esse, irmão, que o Espírito Santo usa a vida de Paulo para poder exortar os crentes naquela ocasião, para permanecerem firmes na fé,
vida só de alegria. Vocês vão estar só no topo, só comendo caviar do bom. Vocês vão viver uma vida daquela, olha, que não tem tempo ruim. Não é isso que a Bíblia nos fala, não é isso que a Bíblia nos aponta. Paulo volta impulsionado pelo Espírito Santo para dizer àqueles irmãos, para dizer aos crentes daquela cidade: olha, não percam o ânimo, exortando-os a permanecer na fé, a permanecer firmes na confiança em Cristo, na confiança em Deus. Por quê? Porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E a igreja precisa entender isso. A igreja, os crentes desta geração precisam entender: nós não fomos chamados para vivermos atribulados, mas precisa se entender que mesmo vivendo uma vida, aleluia, piamente no Senhor, nós também padeceremos por aflições, nós passaremos também por momentos de aperto. Meu querido, você veio aqui esta noite porque o Espírito Santo quer falar ao teu coração e fazer você entender que na caminhada cristã tem luta, na caminhada cristã tem aperto, na caminhada cristã tem embate, mas também tem uma coisa: tem presença de Deus conosco, tem presença de Deus com você. Aleluia! Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, aleluia! É noite de vitória para a igreja, é noite de bênção para a igreja, porque o Espírito de Deus ainda fala nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Tem tribulação, olha, sabe de uma coisa? Importa que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. As trevas se levantam, é pessoas que se levantam, é pessoas que não acreditam em nós, são palavras que vêm para nos abater, são aqueles que levantam o nariz empinado, cheio de orgulho, às vezes tentando colocar a ponta do dedo no nosso nariz, dizendo: quem é você? Onde é que está teu Deus? Olha, são pessoas que se levantam, muitas das vezes vai no meio da família, são os amigos no trabalho, é na escola, seja no bairro. Mas querido, nesta noite saiba de uma coisa: vida cristã tem tudo isso. Podemos ter luta, mas também tem vitória. Podemos ter tribulações, mas tem um Deus que nos faz atravessar por ela. Pode ter muralha diante de ti, mas é um Deus que faz você atravessar pelas muralhas da vida. Oh, meu querido, nesta noite, aleluia, o Espírito de Deus está aqui confirmando o ânimo dos irmãos. Santo de Deus, aleluia, está aqui confirmando. Ele está fazendo aqui uma vistoria nesta noite, e quando ele faz essa vistoria, não é para o mal, esta vistoria é para o bem. Quando ele percebe que tem alguma coisa, aleluia, que está fora da linha, fora do encaixe, ele vem para colocar na linha. Quando alguém está desanimado, ele vem para animar. Quando alguém está, irmão, angustiado, ele vem para alegrar. Quando alguém está desacreditado, ele tem palavra de esperança para o coração daqueles que confiam em Deus. Ah, irmãos, aleluia! Olha que coisa linda esse texto. Oh, irmão, confirmando o ânimo dos discípulos. Aleluia! O Espírito Santo, ele trabalha de uma maneira tão dura que esse texto nos deixa explícito, nos deixa claro na maneira como o Espírito de Deus trabalha nessa dispensação de Cristo. Aleluia! E aí, quando nós olhamos para o livro de Daniel, no último capítulo, o último versículo, a parte A diz: tu, porém, vai até o fim. Meu querido, a exortação de Deus para mim e para a tua vida é essa: vai até o fim. Vai até o fim. Vai até o fim. Seja perseverante, meu irmão. Seja perseverante, minha irmã. Aleluia. Irmão, não deixamos com que nada venha nos fazer voltar, retroceder, tirar os olhos de Cristo, tirar os olhos da palavra, tirar os olhos da promessa. Existe um céu nos aguardando, existe um Senhor nos aguardando. Deus está nos aguardando na sua glória. Há uns céus preparados para aqueles que confiam no Senhor. Aleluia. Há uns céus, por isso o Senhor diz: não se turbe o vosso
mudando. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra permanece para sempre. Há mudança em tudo, irmão. Até nós sofremos mudança. Eu era um bebezinho ontem, hoje já sou um jovem. Aleluia, glória a Deus Cristo. Aleluia. Daqui a pouco nós estamos na fase da velhice, mas irmão, tudo muda, mas a palavra permanece em pé. O Senhor é fiel, o Senhor está com a igreja, o Senhor está conosco, aleluia. O Senhor está contigo, meu irmão. Nesta noite o Espírito Santo está animando vidas aqui esta noite. Nesta noite eu tenho convicção por esta palavra revelada. O Espírito do Senhor está trazendo ânimo aonde é coração desanimado, aonde as forças não caíram mais. Seja renovado em nome de Jesus Cristo. Seja renovado, meu querido, irmão. Seja renovado. Oremos do Senhor, sejamos renovados. Se o coração será renovada, jovens sejam renovados. Igreja do Parque Carude seja renovada pelo poder da palavra. Glória a Deus. A mensagem de Deus no meio do teu coração é essa. Seja perseverante. Não desanime, mas seja perseverante. Tem muita gente desanimando. Tem muita gente deixando de Cristo. Tem muita gente deixando da fé. Tem muita gente tirando os olhos dos céus, daquilo que está no futuro. João vai nos dizer, irmão, ainda não é chegado o momento do que nós haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Aleluia. Olha, irmão, João diz assim, que todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo. Ou seja, João, pelo Espírito Santo, está dizendo que todo aquele que tem nele a esperança da vida de Jesus, de ver Jesus, de receber esse corpo glorificado, de estar no céu por toda a eternidade com ele, mantenha-se no padrão da santidade, mantenha-se no padrão da santificação. Deixa o mundo para lá, deixa o pecado para lá, caminha com Cristo. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. Oh, irmão, aleluia. Nós temos a esperança de ver Jesus. É o desejo do coração da igreja, é o que a igreja almeja, de ver o Senhor. Aleluia. Não só o corpo na semelhança do dele, mas não vai dizer que todo aquele que tem nele essa esperança guarda-se a si mesmo, porque assim como ele é, nosso veremos. A igreja vai ver, os que perseverarão vai ver, os que forem até o fim verão o Senhor. Por isso nós somos exortados a ir até o fim. Nós somos exortados a perseverar até o fim. Oh, meu querido, não deixe com que nada no meio do caminho, não deixe com que nada durante a sua trajetória de vida de fé em Cristo venha te fazer retroceder, venha tirar os teus olhos em Cristo, mas passe por cima delas no poder do Espírito Santo. Paulo vai dizer: uma coisa faço, as coisas que para trás ficam, eu prossigo agora olhando para o alvo. O alvo é Cristo, o alvo é a ressurreição, o alvo é os céus. Irmão, qual é o teu alvo nesta noite? Qual é o teu alvo nesta noite, meu querido? Enquanto alvos de muitos se enriquecer nessa terra, enquanto alvos de muitos é ter mansão, é ter carrão, é ser milionário, há uma luta em busca das coisas que perecem. Meu querido, a igreja ela tem um alvo. Qual é? O alvo é Cristo, o alvo é Cristo, o alvo é Cristo, o alvo é estar com o Senhor nos céus. Aleluia! Porque das demais coisas Deus cuida de nós enquanto nós estamos. Persevera, meu querido, persevera, meu irmão. Aleluia. Ouça o que o Espírito Santo nessa noite diz pela palavra. Essa palavra não é minha, a palavra vem de cima. Ela passa aqui primeiro para ir para a igreja. Olha, meu querido, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Vem para o seu irmão e diga: permaneça firme. Permaneça firme. Não perca a fé, não perca a fé, companheiro. Permaneça firme, não desista. Vamos até o fim, vamos até o fim, vamos até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Diga para o seu irmão: tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai
gente pode estar reunido na presença do Senhor. A vida cristã é alimentada desta maneira. Você nunca vai ser alimentado, irmão, com as revistas, com os jornais de São Paulo, outros jornais que tem por aí. O crente é alimentado com a palavra de Deus. A nossa esperança é renovada com a palavra de Deus. Aleluia! O nosso ânimo vem pela palavra de Deus. A alegria que está em nós vem pelo poder da palavra de Deus. O renovo na nossa vida vem pela palavra de Deus. Aleluia! Eu me mantenho de pé pelo poder da palavra. Sabe a graça do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu, porém, vai até o fim. A Bíblia diz, Apocalipse 2:29, se eu não me engano: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A audição é muito mais do que essa que eu estou pegando aqui. Essa audição é a audição interna. É aquela onde lá dentro a gente ouve a voz do Espírito Santo. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo essa noite? Você está ouvindo a voz do Senhor essa noite? Você entende que essa palavra não é minha, é do Espírito de Deus. Deus quer que eu e você perseveremos. Deus quer que eu e você não desanimamos, mas vamos até o fim. 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 Servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor, porque não foi nós, foi Ele que nos fez ovelhas do seu pasto. Irmão, se sinta agradecido, porque o lugar onde eu e você estamos hoje não é por vontade nossa, foi a vontade de Deus. Se o nosso coração foi tocado pela graça de Deus, então glorifique a Deus e sirva ao Senhor. Sejamos fiéis ao Senhor, permanecemos firmes no Senhor, porque breve o Senhor há de vir. Por isso lá em Apocalipse 3:11 nos exorta da seguinte maneira. Aleluia. Glória a Deus. E vem aqui agora. Aleluia. 3:11. Eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Igreja, não esteja desapercebido. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Quando Jesus estava indo para os céus, estavam 2 homens de branco lá, e os que estavam ali rodeados, de repente estavam olhando do alto, e aqueles 2 varões de branco disseram para ele: por que estáis olhando desta maneira? Da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele há de voltar. Ele há de voltar. Ele há de voltar, meu irmão. Ele há. Quem sabe essa noite? Quem sabe ainda no decorrer desse culto? Quem sabe ainda essa semana? Quem sabe ainda este ano? Mas se não for este ano nem o ano que vem, eu e você precisamos perseverar. Persevere na fé, meu irmão. Persevera na fé, minha irmã. Não perca o ânimo, não perca a fé, não perca a esperança. Independente do que nós passamos, enfrentamos, soframos aqui nesse corpo, a minha fé continua firme no Senhor. A tua fé tem que continuar firme no Senhor. E dessa maneira nós, irmãos dados, unidos, prossigamos, louvando e adorando ao Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe a vida da igreja. Deus abençoe a vida da congregação. Glória a Deus. Nós vamos agora retornar o microfone, nosso irmão Marcos, e vamos para o ato da ceia. Aleluia. Quando você participar disso, lembre-se, alguém pagou um preço na cruz.